Boa noite, amados irmãos. Desejamos a todos os queridos a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos concede o privilégio de, mais uma vez, estarmos juntos para a meditação, a palavra da fé. Nós estaremos lendo a palavra de Deus em Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. O título do texto é O Mancebo de Qualidade. E, pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Que Deus esteja nos capacitando para estarmos entendendo a sua bendita palavra. O tema para a nossa meditação é o olhar de Jesus. Em Mateus 9, no versículo 36, a Bíblia diz que Jesus, olhando a multidão, sentiu grande compaixão, porque eles andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. No texto em foco, Jesus foi interrogado por um homem, outro texto diz que era um jovem, religioso, mas sem nenhuma segurança sobre a sua salvação, sobre a sua vida espiritual. O olhar de Jesus foi um olhar de amor. Jesus, olhando para ele, o amou, diz o versículo 21. Foi um olhar de compaixão, porque Jesus vê além do exterior. Jesus olhou para aquele jovem e viu a sua vida interior. Jesus viu o seu coração. Um jovem religioso, guardador dos mandamentos, segundo os teólogos, era um jovem líder na sinagoga da sua cidade, e Jesus sabia que seu Deus era os bens materiais. Não era o Deus Todo-Poderoso que ocupava o trono do seu coração. Jesus sabia que seu Deus era o dinheiro. Este moço, ele era vítima da ambição, vítima da avareza. E a Bíblia diz que a avareza é idolatria e que os idólatras não entrarão no reino dos céus. A Bíblia diz que a avareza é idolatria em Colossenses 3:5 e Efésios 5:5. Jesus também nos orientou a ajuntarmos tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem. Ele orientou também que onde estiver o nosso tesouro, aí estará também o nosso coração. O olhar de Jesus foi um olhar de misericórdia, porque a verdadeira riqueza não consiste nos bens que possuímos, porque o pecado tira a nossa capacidade
de reflexão. O pecado atrapalha a nossa capacidade de assimilação e das maravilhas de Deus. A Bíblia compara a nossa vida pecaminosa a uma vida que perdeu a visão, a um cego. Jesus usou como ilustração a cegueira física para nos fazer entender a condição do homem que está caminhando numa vida de pecado, longe da sua luz. Por quê? Porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O homem não conseguia perceber o perigo que estava correndo, envolvido com os bens materiais e desprezando os bens eternos. Possivelmente pensasse que poderia comprar o perdão de Deus dos seus pecados com os bens que possuía, com os bens materiais. Mas todo o dinheiro que ajuntamos nesta vida não tem como nós levarmos para a eternidade. Mas todo o tesouro que ajuntarmos no céu, desfrutaremos deles para sempre. Jesus desejava que o jovem entendesse que a verdadeira riqueza consiste em não possuir necessidades. Sempre que há alguma necessidade, nós tentamos preencher com algo. E o vazio que existe dentro de nós, disse Agostinho, grande teólogo do século IV, que o vazio que existe dentro do coração do homem é do tamanho de Deus e só Deus preenche. A Bíblia também diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É uma armadilha que prende a alma, empobrece o caráter e a comunhão com Deus. Não há pecado em possuirmos bens. Não é pecado termos uma vida econômica equilibrada, sermos ricos. A Bíblia deixa claro que grandes homens de Deus, como Abraão, Davi, que foi rei de Israel, possuíram muitos bens, mas, no entanto, não deixaram-se possuir pelos bens materiais. O seu primeiro amor estava sempre dedicado ao Senhor Deus, cumprindo assim o primeiro mandamento. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a tua alma, com todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. O olhar do Senhor Jesus foi um olhar clínico. Foi um olhar que diagnosticou o problema. Jesus olhou para o moço, o amou, sentiu dele compaixão, sentiu misericórdia. Mas Jesus disse: falta-te uma coisa. Jesus, profundamente amoroso, mas também profundamente sincero. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia, ela sempre tem para nós uma palavra de verdade, uma palavra que penetra o nosso interior, que vai fundo em nossos corações. Em Hebreus 4, no versículo 12, nós lemos que a palavra é viva e poderosa, mais cortante do que uma espada afiada dos dois lados,
que penetra fundo ao ponto de separar a alma e espírito. Isto é, nossa vida psíquica e nossa vida espiritual. Juntas e medulas, e é apta para discernir os desejos do coração, mostrando como nós somos na realidade. O objetivo do Senhor Jesus Cristo em falar a verdade para aquele moço, falta-te uma coisa, foi com o objetivo de despertá-lo para a realidade da existência, prevenindo, porque todos os bens ficarão aqui. Para a eternidade, nós levaremos apenas, diz a Bíblia lá em Apocalipse, as bênçãos concedidas pelas boas ações que tivermos praticado. Concluindo esta palavra, gostaria de destacar para os irmãos, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Ele conhece o nosso interior. E nem sempre Deus tem para nós a resposta que nós gostaríamos de ouvir. Eu não sei o que vai no seu coração. O querido irmão, como tem sido a sua comunhão com Deus, o prezado ouvinte, como que tem visto a vida espiritual, como você tem se preparado para a grande realidade da nossa experiência de um encontro com o nosso Deus, nosso Criador. Mas, às vezes, nós ficamos decepcionados. O moço da história que nós lemos há pouco, ele saiu triste do encontro que ele teve com Jesus. Ele saiu desapontado. Por quê? Porque o seu coração estava preso aos bens materiais. Ele possuía muitas propriedades. Quando Jesus aconselhou ele vender os bens, distribuir para os pobres, é importante observarmos que Jesus não parou aí. Jesus aconselhou ele a desvencilhar-se dos seus bens, compartilhar com os necessitados, mas Jesus concluiu: vem e segue-me. Constantemente eu tenho falado que muitas filosofias têm surgido com o objetivo de substituírem Jesus Cristo como único Salvador. E uma das filosofias é a prática da caridade. Ora, nós devemos fazer boas obras, boas ações, porque temos um compromisso com o Senhor Jesus. Porque entregamos nossa vida ao Senhor Jesus, porque fomos salvos e perdoados por Jesus, e não numa tentativa de comprar os favores de Deus. O moço foi orientado a praticar boas ações, mas aconselhado: vem e segue-me. O moço saiu triste, com certeza chocado, porque não foi a resposta que possivelmente ele aguardava, ele esperava. Mas Jesus não amenizou a sentença. Ele quer que o amemos de todo o nosso coração. O Senhor deseja que o nosso coração seja totalmente dele. Pertença totalmente a ele. Um moço estava interessado nos bens materiais. Não estava nem um pouquinho interessado em seguir Jesus.
Ser cristão, eu tenho dito que é identificar-se com Cristo. Ser cristão requer de nós arrependimento, desprendimento, fé, compromisso com o Senhor Jesus Cristo. Fica aqui, querido irmão, prezado ouvinte, uma pergunta. O que está entronizado no seu coração? Quem está ocupando o trono que só Deus, na pessoa do seu Filho, do seu Espírito Santo, deve ocupar? Pense. Enquanto temos vida, é tempo de reflexão, é tempo de tomar decisões, é tempo de escolha. E Deus está nos dando vida para, com tempo, escolhermos o melhor. E o melhor é a vida com Jesus. Ele disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus possa ter falado aos nossos corações nesta breve meditação. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar a Deus? Vamos falar com o Senhor? Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua santa palavra. Nós te agradecemos por essa história que ficou registrada na tua palavra, porque através dela nós podemos fazer uma avaliação da nossa vida, da nossa existência e como está o nosso coração. Se realmente nossa vida pertence totalmente ao Senhor ou estamos dividindo, estamos dando parte dela para o Senhor. E a parte o Senhor não aceita, porque o Senhor, ó Deus, exige de nós e requer de nós toda a nossa lealdade e fidelidade. Senhor, tenha de nós misericórdia. Abençoe-nos, abençoe nossos familiares. Tenha compaixão dos que estão doentes, meu Deus. Daqueles, ó Pai, que estão nos hospitais. Nós estamos vivendo momentos, ó Deus, muito tristes, momentos difíceis, Pai. Então eu te peço em nome de Jesus, socorre os enfermos, os aflitos, as pessoas que estão com medo, em pânico. Senhor, que essas possam encontrar em Ti a consolação que elas tanto precisam. Senhor, nós oramos no nome santo de Jesus, sabendo que Ele está olhando para dentro do nosso coração. Em nome dele, amém. Que Deus nos dê um bom final de semana. E até domingo, quando nós estaremos mais uma vez meditando na palavra de Deus.